Olá pessoal, que bom você estar aqui novamente conosco no nosso canal Mensagens do Reino. Esse canal que veio para falar um pouco sobre as coisas de Deus, as coisas do Reino, desse Deus maravilhoso que nos ama e deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar por mim e por você. E nesse dia, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para nós, que está lá no livro de Juízes, no Velho Testamento. Juízes capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu, e o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Essa passagem fala que após a morte de Josué, Judá e Simeão começaram a avançar pela terra de Canaã, avançando, conquistando mais, pois essa foi a promessa de Deus para o seu povo, o povo de Israel, quando tirou do Egito. E lá, nesse momento, Judá e Simeão pegou esse rei cananeu da cidade de Bezeque, por isso o nome dele era Adoni-Bezeque, porque era um rei cananeu da cidade de Bezeque. E esse rei disse que ele é um rei muito... a palavra diz que o significado do seu nome era Senhor das Estratégias. Qual a estratégia que ele usava? Ele usava quando ele pegava o exército inimigo, ele decepava os polegares das mãos e dos pés do rei inimigo. Por quê? Porque ele fazendo isso, tirava a habilidade, tirava a identidade. Aquele povo do exército inimigo não tinha mais como ir lutar nas guerras. Por quê? Porque o rei deles estava ferido, não tinha mais os polegares. O rei, quando ele ia, ou ele ia com os dedos polegares que não tinham mais, ele ia de forma já desanimada, ou até mesmo ele não ia mais para a guerra. Por quê? Isso era presa fácil para o exército inimigo. Como o rei cananeu, ele fez isso com o exército inimigo, aqueles exércitos inimigos não iam mais para a luta, não iam mais lutar. Por quê? Por causa que o rei deles estava ferido. As mãos, os polegares das mãos, como foram retirados, ele não tinha mais habilidade para pegar em espada, em escudo, em flechas. E isso desanimava o rei ir para a guerra. Por isso que quando aqueles exércitos eles lutavam, eles perdiam muitas das vezes, porque o seu soldado já ia desanimado, porque o rei já estava ferido, já estava com os dedos polegares decepados. E esse rei malvado, chamado Adoni-Bezeque, quando o exército de Israel chegou para invadir o povo inimigo, e um dos povos inimigos era Adoni-Bezeque, a Bíblia diz que Judá e Simeão também pegou esse rei, que era do exército inimigo, e ele fez a mesma coisa. Quando Judá e Simeão cercou o exército cananeu sob o reinado de Adoni-Bezeque, quando Judá e Simeão pegaram também, deceparam também os dedos dos pés, os polegares dos pés e da mão de Adoni-Bezeque. Assim como Adoni-Bezeque fez com os exércitos, os reis que ele dominava, o exército de Israel fez a mesma coisa com Adoni-Bezeque, quando o pegou. Quando o exército de Israel pegou o exército cananeu com o reinado de Adoni-Bezeque, Judá e Simeão também degolou, tirou, cortou os polegares das mãos do rei Adoni-Bezeque. Amados, isso é uma aplicação para o nosso dia de hoje. É isso que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Quando ele quer tirar de nós, quando você decepa os polegares dos pés, por exemplo, a pessoa perde o equilíbrio. É assim que o inimigo quer fazer de nós, é que nós percamos o equilíbrio. Equilíbrio das coisas do alto, das coisas de Deus. Quer que nós, qualquer coisa é motivo de desânimo, de tristeza, como se o nosso Senhor já tivesse nos esquecido. É isso que o inimigo quer fazer de nós, o inimigo das nossas almas, Satanás, fazer com que nós percamos o equilíbrio. Quando a pessoa perde o polegar, o dedão dos pés, ele perde o equilíbrio. E é assim que o inimigo quer fazer de nós, que nós percamos o equilíbrio da nossa vida espiritual. Qualquer coisa é motivo de tristeza, de desânimo. É isso que ele quer fazer.
Outra coisa, quando nós perdemos o polegar, o dedão dos pés, a nossa caminhada ela é reduzida. A pessoa andava 5, 10 quilômetros, ela começa a reduzir para 5, 2. Por quê? Porque ela, como ela perdeu o dedão dos pés, ela vai ter dificuldade em caminhar. É isso que o inimigo quer fazer de nós. Reduzir a nossa caminhada para as coisas de Deus. Não orar mais, não ler a palavra, não ter mais comunhão na casa do Senhor. É isso que ele quer fazer de nós. Então, nós temos que entender das estratégias que o inimigo quer fazer na nossa vida e se levantar, não permitir que isso aconteça em nossas vidas. Assim como esse rei, ele cortava os polegar, o dedão dos pés do inimigo, para quê? Para que ele perdeu o equilíbrio, para a sua caminhada não ter mais força para caminhar, para ir mais longe. É assim que o inimigo quer fazer com nós. Quando ele lança em nós esse desequilíbrio, que nós percamos os desequilíbrios, sabendo que nós somos, que nós percamos a esperança, a fé, vivemos a pessoa emotiva, viver por emoção e não pelo que a palavra diz. Porque aqueles que conhecem a Deus, ele vive pelo que a palavra de Deus diz. Ele não vive por sentimento, ele vive o quê? Ele vive por fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. O que é fé? A fé é uma fé racional, é uma fé inteligente, uma fé baseada na palavra de Deus e não em sentimentos, e não em emocionalismo. Então nós temos que ter o equilíbrio e também temos que ter o quê? Entender que nós temos que avançar, caminhar mais para as coisas do alto, aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra, não desistir, orar, ler, buscar ter comunhão na casa do Senhor. É isso que nós temos que fazer, não deixar que as estratégias malignas nos afastem de Deus. Outra coisa, quando ele decepa o polegar das mãos, o que é que perde? Perde a força, nós perdemos a força e perdemos a habilidade. Quando nós não temos mais o polegar das mãos, nós perdemos força, habilidade. É isso que o inimigo quer, que nós percamos a força de buscar a presença do Senhor, a habilidade de afastar do pecado, do erro. Ele quer que nós percamos toda a nossa capacidade de resistir ao mal, de resistir o que? Aquilo que vem contra nós, porque o mundo jaz no maligno, assim a Bíblia diz. Então, o inimigo vai fazer de tudo para quê? Para que nós percamos a habilidade de entender as coisas de Deus, de ter força para avançar para cima das coisas de Deus, para aprender para o quê? Porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos passageiros peregrinos. Então, como passageiro e peregrino, nós temos que ter força, habilidade. E como nós aprendemos isso? Através da palavra de Deus. Com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós vamos ter habilidade, nós vamos ter força para vencer o dia mau, passar pelo deserto, superar as aflições, as dores. Não deixar que o inimigo venha nos atacar, para que nós percamos a nossa força de buscar ele, de ir à casa dele, de orar, de ler a palavra, e também a habilidade de discernir aquilo que é mal e afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Outra questão, quando nós perdemos os polegares, é que nós perdemos a identidade, né? Quando nós vamos registrar alguma coisa, cadastrar alguma coisa, geralmente quando pede a digital, a maioria bota o polegar, né? Então é a nossa identidade, é isso que o inimigo quer, tirar de nós a nossa identidade de quê? De filhos de Deus, amados do Senhor. Jesus Cristo disse que ele veio nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que entender, nós somos filhos, nós não somos escravos. Nós somos filhos de Deus pela fé. Quando nós nos lançamos, temos uma aliança com o Senhor, nós fazemos parte do reino dele. Então, nós temos que viver com essa identidade. Nós não somos mais um qualquer largado no mundo, não. Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas isso é para todos aqueles que creem, aqueles que têm uma aliança, aqueles que buscam, aqueles que creem. Porque as coisas de Deus é para todos aqueles que creem na palavra dele. Se você diz que ama a Deus, que serve a Deus, que acredita em Deus e não busca, é meio estranho isso. Quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, que amamos a Deus, como é que nós vamos amar alguém, ser filho de alguém sem nos relacionar com esse alguém? Então, nós temos que buscar Deus para injetar em nós a identidade de filhos. Nós somos filhos de Deus, não somos escravos do mundo, né? Mas infelizmente muitos no mundo são o que? São
subjugados pelo inimigo. Estão sendo sob as ordens do príncipe das trevas, como a Bíblia diz que é Satanás. Por quê? Porque ele decidiu não querer Deus, não querer Jesus, não querer fazer parte da aliança. Então, quando você não faz parte dos filhos de Deus, você é filho das trevas. A Bíblia diz que Jesus veio para o quê? Para transportar nós do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, o inimigo quer fazer isso, que nós percamos a identidade de filhos. Eu e você, quando nós abraçamos a fé, quando nós abraçamos a palavra de Deus, crendo nessa palavra, meditando nessa palavra todo dia, cada dia, nós temos a plena convicção que nós agora vamos viver pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Como é viver pela fé? É viver pela palavra. O que a palavra de Deus diz que eu sou? O que é que a palavra de Deus diz que nós somos como filhos de Deus? É isso que nós temos que ter, essa identidade. Mas hoje o inimigo quer o quê? Quer usurpar a identidade de filhos. Muitos sofrem por quê? Porque decidiram abraçar o quê? As coisas do mundo. Decidiram se voltar para as coisas que não agradam a Deus. Infelizmente, Deus não pode fazer nada. Porque Deus é amor, o amor tanto que deu livre-arbítrio para mim e para você. Então, quando nós cremos em Deus e fazemos uma aliança, nós temos que entender que nós temos que ter identidade de Deus, temos que ter força, habilidade para buscar a palavra de Deus, temos que ter o equilíbrio de Deus, temos que caminhar cada vez mais para buscar as coisas de Deus. É isso que Ele quer de nós. Então, quando eu e você nos lançamos para as coisas de Deus, nós não temos que nos afastar das estratégias malignas, de tudo aquilo que o inimigo tenta nos afastar dos ensinos de Deus, porque só Ele tem vida. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. E o inimigo, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Ele só faz isso 24 horas por dia, tentar roubar, matar e destruir. Então que você, nesse dia, eu e você, nessa pequena reflexão, nós temos que entender que quando nós aceitamos Jesus, aceitamos Cristo pela fé, nós fazemos parte do reino de Deus. E o inimigo, infelizmente, tem estratégia que nos tenta sair, nos afastar da presença de Deus. Então nós temos que entender as estratégias de Satanás, não permitindo que ele nos domine, mas pelo contrário, nós, quando buscamos a Deus, nós temos que abraçar as estratégias de Deus para vencer esse mundo, porque o mundo está aí, o mundo passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Então, que eu e você possamos entender que o inimigo quer no quê? Quer nos fazer parar a caminhada, quer que nós percamos o equilíbrio, quer que nós o quê? Quer que nós deixemos de ter força, habilidade para entender as coisas do alto e percamos principalmente a identidade de filhos. Eu e você somos filhos. Nós não somos qualquer escravos do mundo, nós somos filhos de Deus pela fé. Então, pela fé, nós vamos que conhecer esse Deus e aprender a lutar com as armas espirituais que Ele nos deu. Nós não somos seres humanos com experiência espiritual, nós somos seres espirituais com experiência humana. Então, espiritualmente se luta com armas espirituais, e essas armas espirituais quem dá é o Senhor Jesus, a mim e a você. Então, que nós possamos aprender a cada dia, buscar a presença dele através da leitura da palavra, da oração, da comunhão, para fortalecer a nossa alma, o nosso entendimento, para ter força, para vencer o mundo, porque o mundo é mau, mas aqueles que estão em Cristo, eles vão vencer e ainda vão alcançar a eternidade com Cristo para sempre. Então é essa reflexão e até a próxima. Fica aqui o meu abraço e se inscreva no canal para que mais reflexões venham para enriquecer o nosso dia a dia, nos fortalecer na fé, no conhecimento desse Deus amado que quer o bem. Meu e você, basta a gente crer e se lançar e buscá-lo de todo o coração. Fica na paz e até a próxima oportunidade.